Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro, e nós estamos finalizando a segunda lição da Escola Sabatina desse trimestre, o quarto trimestre do ano de 2022, e é um prazer estar com vocês aqui. Bom, antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado pelo perdão que o Senhor estende a cada um de nós, desde a nossa queda lá no Éden com os nossos primeiros pais. Até hoje o Senhor estende o Teu perdão a cada um de nós e o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Nós Te louvamos por isso. Senhor, nesse momento gostaríamos de suplicar a Tua presença. Gostaríamos de suplicar que o Senhor venha nos ensinar através do Teu Espírito Santo, para que possamos então finalizar essa lição da Escola Sabatina, finalizarmos essa semana e nos prepararmos para o Teu santo e bom sábado. Suplicamos as Tuas bênçãos, suplicamos o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, como toda sexta-feira, a lição ela traz como título aí Estudo Adicional e ela recomenda algumas leituras para nós. A primeira delas está no livro Patriarcas e Profetas e está no capítulo 3, que se intitula aí, A Queda da Humanidade. E depois também tem o capítulo 4 como uma recomendação, O Plano da Redenção. E por fim, temos uma indicação do livro Educação, no capítulo 3, pelo menos na versão que eu tenho, que se chama O Conhecimento do Bem e do Mal. E agora, para nós darmos aí continuidade no estudo da lição, a lição traz alguns comentários aqui sobre aquilo que nós estudamos ao longo da semana e também para que a gente reflita um pouquinho, não é? A lição vai falar o seguinte: estudos sobre as experiências de quase morte, chamadas de EQMs, sugerem que pessoas, entre aspas, morrem, pois o coração para de bater. Porém, elas voltam à vida com histórias sobre flutuar em outro reino, ver um ser de luz e encontrar parentes mortos. Muitos, mesmo cristãos que não entendem a verdade sobre a morte, acreditam que essas histórias provem a imortalidade da alma. Porém, e este deveria ser o alerta mais claro de que algo está errado, muitos que têm essas experiências afirmam que os seres que conheceram durante as EQMs lhes disseram palavras de conforto, mas não disseram nada sobre a salvação em Cristo, nem sobre o pecado e o julgamento. Nessas experiências, os cristãos não deveriam ter recebido ensinos cristãos? No entanto, o que ouvem soa como dogma da nova era, o que explicaria por que eles saem menos inclinados ao cristianismo do que antes de, entre aspas, morrer. Porque muitos que creem que suas EQMs foram uma prévia do céu jamais receberam qualquer teologia cristã enquanto estiveram lá, em contraste com o sentimentalismo da nova era. Porque foram enganados pelo mesmo que enganou Eva no Éden, e com a mesma mentira. Qual foi a mentira que Satanás contou para Eva? Certamente não morrereis. A lição pede para que nós vejamos aqui a lição 11 desse trimestre. Nós estamos terminando a 2 e a lição 11 vai falar sobre os enganos do tempo do fim. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo e Satanás tem enganos para nós da mesma forma que ele tinha para Eva no passado. Bom, que nós possamos refletir sobre isso que a lição trouxe, não é? Às vezes as pessoas usam esse tipo de evidência como uma experiência sobrenatural. Eu me vi saindo do corpo, eu tive uma visão, e usam isso como uma prova de que a alma não morre e que a alma é algo separado do corpo, não é?
Mas, queridos irmãos e queridas irmãs, será que nós vamos confiar naquilo que estamos vendo ou no que está escrito na palavra de Deus? Bom, um exemplo para nós é o Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi tentado por Satanás no deserto, ele não cedeu àquilo que ele estava vendo ou até sentindo, no caso da fome, né? Mas ele se apegou ao está escrito. Que nós possamos nos lembrar disso. E agora a lição finaliza com algumas perguntas para consideração. Primeira pergunta: a experiência de Adão e Eva demonstra que o perdão de Deus não reverte necessariamente todas as consequências do pecado? Essa verdade é importante? Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, essa é uma pergunta e uma verdade muito importante. Deus perdoou Adão e Eva. E nós vimos isso quando nós estudamos sobre as vestes. Deus fez vestes de animais, o que simbolizava que um sacrifício seria feito por eles. E Deus prometeu ainda que enviaria o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Deus não deixou Adão e Eva desamparados. Deus limpou a iniquidade deles. No entanto, Deus não retirou as consequências do seu pecado. E eles, então, provaram amargamente as consequências do pecado. Muitas vezes, queridos irmãos e queridas irmãs, como nós também vimos aí ao longo da semana, nós não sabemos a extensão das consequências das nossas escolhas. Nós muitas vezes não temos controle sobre isso. Assim como Eva e Adão ficaram chocados quando a natureza começou a se desorganizar, quando as flores começaram a murchar, quando as folhas começaram a cair, quando Adão teve que matar um animalzinho que simbolizava Cristo, e ele viu aquela vítima se contorcendo, e eles então choravam amargamente, ficavam aterrorizados. Mas, de alguma forma, isso traz um ensinamento para eles, uma lição de quanto o pecado é ruim e como ele se alastra, quanto que ele afeta. E nós precisamos ter em mente esse tipo de lição. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, Deus, ele não necessariamente tira todas as consequências do pecado. Ele permite que algumas fiquem para nos ensinar. É verdade que existem consequências do pecado que trazem sofrimento, muita angústia para nós, que não necessariamente tem um fim pedagógico. Por exemplo, quando alguém é abusado, quando alguém é assassinado a sangue frio, injustamente, quando alguém é roubado. Essas também são consequências do pecado. Essas também são consequências do pecado e do livre-arbítrio que as outras pessoas têm para fazer coisas que não são de acordo com a vontade de Deus. E, infelizmente, nós estamos nesse mundo sujeitos a isso. Mas isso deveria nos mostrar também o quanto que a vontade de Deus é boa para nós e o quanto nós devemos buscar viver de acordo com essa vontade e não de acordo com os padrões deste mundo. Mas é fundamental lembrar que, apesar de as consequências do pecado permanecerem, Deus criou um plano para a nossa redenção e ele está em execução. Prova disso é que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E lá no fim, quando Cristo voltar, aí sim nós seremos tirados daqui, nós seremos levados para um novo céu e para uma nova terra, onde não haverá morte, pranto ou dor, porque as primeiras coisas passaram. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, que essa esperança esteja no nosso coração, que essa esperança fortifique a nossa vida para vivermos aqui enquanto Jesus não volta e nos motive também a espalhar as boas novas de Jesus Cristo para as outras pessoas. E para finalizar essa primeira reflexão aqui dessa primeira pergunta, lembre-se de que Deus te perdoa. Mesmo que você esteja passando pelas experiências das consequências ruins do pecado,
Deus perdoa você se você confessar, se você se arrepender, confessar e se achegar a Ele. Deus te perdoa, querido irmão, querida irmã. Não deixe seus sentimentos te enganarem. Creia com fé nas promessas de perdão que Deus tem para mim e para você. Agora, vamos passar para a segunda pergunta. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi o, entre aspas, terreno encantado do inimigo para Adão e Eva. Quais são os terrenos encantados aos quais somos atraídos? E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, quais são esses terrenos encantados? Eu acredito que cada um tem os seus, cada um é atraído por alguma coisa, mas que nós possamos nos tornar vigilantes, pensando, isso não tem nada a ver, não é bem assim, não, está sendo muito radical. Nós possamos nos lembrar da história de Adão e Eva. E agora vamos para a terceira pergunta. Ela começa com uma citação do livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, que diz o seguinte: Satanás tenta levar o povo de Deus a crer que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram e que, pela conformação com o mundo, exercerão maior influência sobre os mundanos. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Satanás nos leva a crer que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram e que, nos associando, nos conformando, nos moldando de acordo com os padrões deste mundo, teremos então a chance de exercer uma maior influência sobre as pessoas. Esse é um engano muito sutil e nós precisamos estar muito atentos com isso. Uma vez me disseram assim, mas Jesus andava com os pecadores. E eu fiquei pensando, é verdade, Jesus andava com os pecadores, ele se associava. E o que ele fazia quando ele estava com os pecadores? Ele curava, ele ensinava, ele praticava o bem, ele ouvia as suas demandas ali, não é? E ele ensinava também, ensinava o caminho da justiça, ensinava a vontade de Deus. Isso é muito importante. Jesus falava sobre perdão, mas também falava sobre arrependimento. Jesus falava sobre a bondade de Deus e como Deus se sacrificou para vir buscar a humanidade, enviando seu Filho. Mas Jesus também fala que precisamos nascer de novo. Leia lá João capítulo 3, no mesmo capítulo você vai ver essas duas coisas. No mesmo capítulo. Que nós possamos então perceber que muitas vezes isso pode ser uma cilada, esse pensamento, de que eu vou me amoldar ao mundo, vou me conformar com o mundo para eu ter maior influência, eu tenho que viver do jeito que eles vivem, falar do jeito que eles falam, para que eu consiga ter uma influência maior. Que a gente possa tomar bastante cuidado com isso, tá bom, meu querido irmão, minha querida irmã? Tenham um bom sábado, E só para esclarecer um equívoco aqui da minha parte, a Bíblia diz que Jesus ele virá nos buscar para nos levar para que onde ele esteja, nós estejamos também, lá em João capítulo 14, do verso 1 ao 3. E o Apocalipse, no capítulo 20, ele mostra que nós seremos levados para o céu e reinaremos com Cristo durante 1000 anos. E depois nós voltaremos para este mundo. E aí, sim, será um novo céu e uma nova terra, onde não haverá sofrimento, nem morte, nem dor. Durante os 1000 anos, lá no céu, quando estivermos com Cristo, também não vai ter pecado, também não vai ter sofrimento, dor. Mas aqui, este mundo será restaurado. E a Nova Jerusalém, a morada de Deus, descerá dos céus e irá se colocar neste planeta. Que coisa maravilhosa, não é? Ensinos maravilhosos da Palavra de Deus e do livro do Apocalipse. Bom, agora sim, um grande abraço e tenham um feliz sábado e até a próxima, se assim Deus nos permitir.